Boa tarde, graça e paz. Eu acho que se a gente encerrasse essa tarde agora, eu acho que todo mundo já saía daqui edificado, né? Pelo que o Senhor já fez aqui, através dos louvores e através desse testemunho lindo da Ludmila, né? Nós sabemos que são esses testemunhos que nos fortalecem. São testemunhos como esse que nos ajuda a seguir em frente. São testemunhos como esse que não nos deixa baixar a cabeça e achar que o caminho terminou, né? Então eu acho que se a gente dissesse graça e paz e boa tarde, eu acho que todo mundo já sairia daqui edificados, né? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus lindo. E como a Ludmila bem disse, Ele é um Deus que faz e faz na hora certa, né? Depois de falar tanto, eu quero cumprimentar a todas, né? E a todos, porque tem alguns homens aqui, né, junto conosco, trabalhando. Meu filho Júnior está ali, meu filho adotivo, filho do coração. Eu tenho muitos, não são poucos. Então, boa tarde a todos vocês. Eu quero desejar boas-vindas, assim, de coração e muito especial a todas aquelas queridas que nos visitam. E eu não prestei atenção porque a unção estava muito forte ali, mas eu gostaria que você fizesse assim com a sua mão, você que está aqui pela primeira vez nessa igreja, que nunca veio, uma, duas, nossa, muitas, muito obrigada pela presença de vocês. Quero dizer que fiquem à vontade, vocês são muito bem-vindas e que vocês possam voltar aqui mais vezes, também nos nossos cultos da semana, que acontecem na quinta-feira à noite, no domingo pelas 10 horas da manhã e também domingo às 19h30. Sejam todas bem-vindas. Irmãs, antes de começar a palavra, nós vamos fazer uma oração bem rapidinha, vou pedir às irmãs, e eu gostaria que ninguém ficasse de costa para mim. Quem tiver com a cadeira de costa, só vira assim, ó, vamos fazer um movimento rapidinho, só vira assim para ficar para cá, porque é ruim você ficar assim, de repente as irmãs podem sair daqui com torcicolo, né? De ficar com o pescoço torto, então só dá uma viradinha, depois vocês voltam ao lugar de vocês. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigada pela tua presença palpável neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já fez muito aqui, mas eu sei que pode fazer muito mais. Agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui nesta tarde, trazendo esta palavra, Senhor, para as minhas irmãs. Peço ao Senhor que eu possa ser boca tua neste lugar, neste momento. Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer. Esta é a nossa oração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu vou pedir a vocês que quem trouxe a sua Bíblia, apesar que a multimídia vai colocar no telão, mas que abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo de número 31. Nós vamos ler 3 versículos, 28, 29 e 30. Provérbios de número, capítulo 31, versículos de 28 a 30. Eu tentei mudar o tema, mudar o título, né? Mas depois eu pensei, eu não posso. Porque se é uma palavra para mães e para mulheres, não tem como eu não falar de mães e de mulheres, né? Então vamos ao nosso texto. Provérbios 31, de 28 a 30. A palavra de Deus nos diz o seguinte: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Eu gostei muito desse versículo que disse assim, ó, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Os filhos olham para vocês e dizem, bem-aventurada é a minha mãe.
E o seu esposo diz que a louva dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Já imaginou o seu esposo virar para você e dizer assim: existem muitas mulheres maravilhosas, existem muitas mulheres lindas neste mundo, existem muitas mulheres e mães boas, perfeitas, mas tu está acima de todas. Quem não gostaria de ouvir um elogio desse, não é? Mas tu está acima de todas, não é verdade? Então nós sabemos que, conforme está escrito no livro de Gênesis, desde o princípio da criação, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. E por isso Ele criou uma mulher. Ele nos criou para que nós fôssemos companhia, para que nós fizéssemos companhia para esse homem, não é verdade? E criou a mulher não apenas como companhia, mas como expressão da sua própria ternura, força e sabedoria. Então Deus não nos criou apenas para que nós fôssemos mulher e companhia do homem, mas para que nós fôssemos a própria ternura de Deus, para que nós fôssemos a força e a sabedoria. Né? Existe um versículo na Bíblia que diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Lá não está escrito: o homem sábio edifica a sua casa. Então, minhas irmãs, esta responsabilidade é nossa. Este compromisso com o Senhor é nosso, de sermos sábias ao ponto de edificar as nossas casas. Dentro dela, da mulher, o milagre da vida encontrou um lar. Ele está falando da maternidade. Foi dentro da mulher, né? Foi a mulher que ele escolheu para que fosse mãe. Através dela, gerações nasceram, foram nutridas, ensinadas e amadas. Quantas gerações nós não criamos neste mundo, né? Você é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração da sua família. Que geração que você pertence? Então, são várias as gerações. A mulher é, portanto, um reflexo da graça de Deus, e a mãe, a extensão do seu amor incondicional na terra. Nós sabemos que nós fomos tão amadas pelo Senhor, a ponto dele entregar o seu filho para morrer naquela cruz por nós. Por nós. Foi por mim e por você. E ele fez de nós a extensão desse amor incondicional aqui na terra. Porque nós sabemos que uma mãe, ela morre, ela dá a vida pelo filho se necessário for. Talvez não todas, toda regra tem suas exceções. Mas nós sabemos que na maioria, a mãe, ela dá a vida pelo seu filho. Como a mãe sofre quando o filho passa por um problema. Como a mãe sofre quando o filho passa por uma dificuldade. E quando você é avó como eu, como a mãe sofre quando a sua filha está numa sala de parto. E você lá de fora, ansiosa, aguardando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Embora a gente tenha, eu tenho muita fé em Deus, mas você não deixa de ficar preocupada, ansiosa, né? Então, nós somos a extensão do amor incondicional de Deus nessa terra. Em dias em que o valor da mulher é muitas vezes desfigurado, é urgente que reconheçamos o seu papel sublime diante dos olhos de Deus e dos homens. Nós sabemos que o ser humano, e em especial a figura da mulher, está muito desfigurada. A gente sabe disso. E nós sabemos também que muitas vezes a própria mulher é culpada disso. Quando ela expõe o seu corpo, quando ela expõe a sua vida na rede social. Gente, eu fico tão triste quando eu vejo alguém expondo a sua vida, sabe? Eu não tenho rede social, mas sempre tem aquela pessoa que conta. E quando é um caso muito assim, cabeludo, vamos dizer, aí você quer ver, né? A curiosidade humana não te segura. Aí deixa eu ver. Mas eu fico muito triste, porque eu penso, a que ponto que as mulheres chegaram? É lógico que a humanidade não é só a mulher, mas como eu estou falando para as mulheres, eu vou me dirigir mais a nós mesmos. Sabe, nós perdemos o valor, gente, e a culpa é nossa.
A culpa não é de ninguém. Porque se a mulher se valoriza, o homem vai te valorizar também. Se a moça se valoriza, o seu namorado vai te valorizar. Agora, se você própria é a primeira que não se dá o devido valor, como que você vai poder exigir que alguém te respeite ou que alguém te dê o valor, né? A maternidade é um dom de Deus concedida a todas as fêmeas da criação. Deus deixou isso para as fêmeas, animais, seja quem for, todas as fêmeas da criação de Deus. Existem algumas exceções, né? A gente sabe, porque toda regra tem suas exceções. Mas Ele deixou a maternidade como um dom de Deus para nós. E a mulher, por sua vez, com o dom da maternidade, torna-se a excelência da criação, pois trouxe a existência de Jesus ao mundo. Nós sabemos que foi através de uma mulher, Maria, que Jesus veio ao mundo. Foi através daquela mulher que foi escolhida por Deus e que foi inspirada pelo Espírito Santo, né? É que Jesus veio ao mundo. Então, se não fosse a existência de uma mulher, talvez nós não tivéssemos conhecido o nosso Salvador. Isso aí, minhas irmãs, eu quero mostrar para vocês o valor que nós temos. Nós precisamos sair daqui hoje sabendo do valor que nós temos, do valor que o próprio Deus deu a nós, mulheres. Alguns exemplos de mulheres importantes para Deus. Nós sabemos que a Bíblia, ela está recheada de exemplos de mulheres que foram assim, exemplos mesmo para nós, que é um exemplo a ser seguido. Mas como eu não poderia citar o nome de todas, senão a gente passaria a tarde, a noite, talvez amanheceria o dia, falando dessas mulheres, eu separei algumas. Por exemplo, Joquebede, a mãe de Jesus. A mãe de Moisés, desculpa. Joquebede, Roseni, por que você vai falar de Joquebede? Porque foi ela quem deu a luz a uma pessoa que mais tarde foi escolhida pelo próprio Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e levar até a terra prometida. Embora ele não tenha chegado até lá. Mas foi ele quem conduziu aquele povo pelo deserto. Foi ele quem ouviu as murmurações. Foi ele quem ouviu, às vezes, até blasfêmias daquele povo. E a mãe desta pessoa foi nada mais, nada menos do que Joquebede. Então, ela foi, sim, uma figura importante. E a Miriam, irmã de Moisés? Miriam? Quem foi Miriam? Miriam foi a mulher que deu a ideia para a filha de Faraó, se ela queria que ela arrumasse uma ama para cuidar de Moisés. Olha que coisa linda. Porque ela sabia que Moisés era irmão dela. Ela sabia. E ela foi na frente e perguntou para a filha de Faraó, quando aquele cestinho desceu por aquele rio, né? Ela correu lá e falou: você quer que eu arrumo uma ama hebreia para cuidar dele, para amamentar? Olha como Deus é lindo. Olha o que Deus fez na vida da Ludmila. Olha o que Deus fez na vida de Moisés, né? E também na vida de Joquebede, porque ela acabou que ela cuidou do filho dela, que ela colocou naquele rio para que ele não fosse morto, né? E Deus preparou uma situação que no final ele veio parar nas mãos dela. E a filha de Faraó, qual a importância dela? Ela criou Moisés. Ela criou Moisés. Aquele homem que futuramente seria uma pessoa como foi tão importante para aquela nação, para aquele povo. Deus honra a mulher como instrumento de sua graça. Nós precisamos memorizar isso. Deus nos honra como instrumento de sua graça. E como a mãe manifesta a glória de Deus no mundo? Eu faço essa pergunta para vocês. Como que você acha que você manifesta a glória de Deus nesse mundo? Vejamos algumas situações, né? Eu vou destacar aqui algumas situações que nos mostram isso aí. Como que nós manifestamos, como que nós refletimos a beleza de Deus neste mundo. Primeiro, a mulher e mãe são fontes de bênção. Vocês precisam gravar isso. E lembrar que isso está no verso 28 de Provérbios 31, que diz o seguinte: levantam-se seus filhos e lhe chamam
bem-aventurada. O filho olha para sua mãe e fala: mamãe, você é uma bem-aventurada. Isso é muito bom, não é verdade, minhas irmãs? Cada mãe é uma semeadora de futuro. Suas palavras, seu carinho e seus exemplos mudam vida. Mães, quando vocês oram pelos seus filhos, quando seus filhos estão dormindo, ou mesmo quando você está ao lado dele, e você ora por ele, você está semeando no futuro deles. Isso é semear no futuro dos seus filhos. Quando você coloca eles na presença de Deus, quando você fala: Deus, eu te entrego os meus filhos, cuida deles, toma a direção da vida deles, me ajuda a criar, me ajuda a cuidar. Às vezes aquele filho rebelde que dá trabalho, mas a si mesmo você ainda tem força como mãe de dizer: Senhor, me ajuda, porque às vezes eu me sinto fraca. Isso é semear no futuro do seu filho. Uma mulher abençoada gera filhos que a reconhecem como fonte de sabedoria e de força. Nós sabemos que nós somos exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles olham para nós e eles falam: eu quero ser como minha mãe. Eu quero ser como o meu pai. Lógico, quando você é um bom exemplo. Quando você não é um bom exemplo, infelizmente, não é isso que a gente ouve. Mas é isso que vai ficar gravado nessa tarde de hoje, nas nossas mentes. Se até aqui eu não fui um bom exemplo para os meus filhos, a partir de hoje eu vou ser. Porque eu sei e eu aprendi que eu sou uma semeadora no futuro do meu filho. Sou eu quem cuido do futuro dele. Em uma cultura que valoriza conquistas visíveis, Deus exalta a influência silenciosa e eterna da mãe. Nós sabemos que hoje o que vale é o que a pessoa tem, é o que a pessoa demonstra ser, não no caráter, mas às vezes na beleza física, às vezes até mesmo na capacidade intelectual. Nós sabemos que é isso que a humanidade valoriza hoje. E Deus, Ele exalta a influência silenciosa e eterna como mãe que nós temos, que cada uma de nós possuímos. Outro ponto é que a mulher e a mãe superam pela virtude. Isso aqui é muito importante também, minhas irmãs. Está no verso 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a toda sobrepujas. É aquilo que eu disse. Muitas mulheres são boas, mas tu é melhor do que todas. Então é isso que nós precisamos ser. É isso que nós precisamos buscar. Não é apenas a beleza exterior ou a habilidade natural que distinguem a mulher de Deus, mas a sua virtude. São as virtudes que vão mostrar para a humanidade, são as nossas virtudes que vão mostrar para as pessoas quem somos nós. Porque Deus, Ele conhece o nosso interior. Não adianta a gente querer dizer que é isso ou aquilo, se não é, porque Deus conhece o nosso interior. Mas é através das nossas virtudes que nós vamos mostrar para esse mundo quem somos nós. E a virtude é aquilo que a faz se destacar, como por exemplo a bondade, a paciência, a fé, a coragem, a compaixão. Se você é aquela mulher que no seu trabalho você é um exemplo, mas na sua casa, com licença da palavra, você é uma megera. É triste isso aí. E Deus vê. E Deus vê. E os filhos também veem. Então, cuidado para vocês não serem muito, nós, né, eu me incluo, muito boazinha lá fora e dentro a gente não ser o que a gente é para as outras pessoas. Porque nós precisamos ser modelo e exemplo é para a nossa família, primeiramente. A verdadeira grandeza da mulher está em sua entrega diária. Muitas vezes invisível aos olhos humanos, mas grandiosa diante de Deus. É quando você ora pelo seu filho na calada da noite. É quando você se coloca na presença de Deus e se derrama. É nessa hora, minhas irmãs. É nesse momento em que nós mostramos a nossa verdadeira grandeza. Amém?
Vocês estão tão caladinhas? A mulher e a mãe, elas são honradas pelo Senhor. E isso está no verso de número 30, que diz o seguinte: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O temor do Senhor é o fundamento da vida frutífera e do lar saudável. Nós sabemos que uma mulher temente a Deus, ela só tende a prosperar no seu lar. Só tende a acontecer coisas boas. Só tende a ser feliz na sua família. A mulher que tem o temor de Deus. Nós sabemos que o temor de Deus é a sabedoria, né? Então, nós precisamos ter esse temor de Deus. Mulheres que temem ao Senhor moldam não apenas famílias, mas gerações. Tem a sua descendência prolongada. Por quê? Porque é através do nosso exemplo, é através das nossas atitudes, que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, que os nossos tataranetos vão seguir. Então é interessante a gente pensar nisso aí. Quantas vezes que a gente vê os nossos filhos dizer assim, eu quero ser como a mamãe, eu quero ser como o papai, né? E depois ele vai, com certeza, criar os seus filhos como foram criados. E aí os filhos dos nossos filhos vão falar a mesma coisa. A verdadeira beleza da mulher e da mãe não desbota com o tempo, porque é enfatizada na eternidade. Minhas irmãs, a beleza interior, a beleza dada por Deus, ela não acaba nunca. Às vezes você está velhinha, mal balbuciando algumas palavras, mas se você é uma mulher de Deus, se você é uma mulher que viveu sempre uma vida reta, que sempre foi exemplos para os seus filhos, para a sua família, para os seus vizinhos, mesmo quando você estiver velhinha, você vai continuar sendo essa mulher virtuosa, essa mulher sábia, essa mulher que vai deixar testemunhos. Eu não sei se vocês são assim, mas eu amo conversar com pessoas idosas, ouvir os seus testemunhos, ouvir a sua história de vida, é tão bom, não é? Então, que nós sejamos também mulheres que tenhamos também uma história de vida boa para contar para os nossos netos, para os nossos bisnetos. E para concluir a nossa reflexão, a nossa palavra, eu quero dizer e quero pedir para vocês gravarem isso, que Deus honra a mulher como instrumento da sua graça. Ele nos honra como instrumento da sua graça. A mulher e a mãe são fontes de bênção, não esqueçam disso. Vocês são fonte de bênçãos para os seus filhos. A mulher e a mãe, elas superam pela virtude. São as virtudes de vocês que mostram quem vocês são. Nós, eu me incluo nisso, são as nossas virtudes que vão mostrar para as pessoas quem somos nós. E a mulher e a mãe são honradas pelo Senhor. Quando nós buscamos esse Senhor, quando nós procuramos servir esse Senhor, e quando nós procuramos viver conforme os ensinamentos do Senhor. A mulher virtuosa e a mãe são monumentos vivos da graça de Deus entre nós. Elas nos ensinam com seus exemplos. Elas nos acolhem nos seus abraços e transformam o mundo começando em seus próprios lares. É aquilo que eu falei. Hoje, ao celebrarmos a mulher e a mãe, nós honramos também a Deus, que em nós, mães, colocou tão gloriosa missão. Que cada mulher reconheça sua dignidade diante do Criador. Que cada mulher reconheça o valor que você tem. Que cada mulher reconheça que você é grande. Que cada mulher reconheça que essa obra aqui precisa de você. Que cada mulher reconheça que os seus filhos precisam de você. Precisa da sua intercessão. Precisa dos seus cuidados. Que cada mãe saiba que o seu trabalho silencioso é eternizado no coração dos filhos e nas mãos de Deus. Olha, a gente nunca esquece os ensinamentos das nossas mães. Quantas vezes que você fala, nossa, eu me lembro que a minha mãe falava isso, isso, isso. Eu nunca esqueci nem das surras que eu levei.
E não foram poucas, eu quero dizer para vocês. Hoje o Antônio olha para a Sofia, minha neta, a filha da Camila e do pastor Marcondes, e ele fala assim, eu tinha tanta vontade de saber quem você era quando você era criança, e agora está aí, ó. Você era igual a Sofia, espoleta, traquina, sabe? Que faz muita arte. É isso aí. Nós nunca vamos esquecer dos ensinamentos das nossas mães. A gente sempre vai lembrar, até mesmo das surras, né? Que foram boas, não foram ruins, não, nos ensinaram. Que todas nós aprendamos a honrar, amar e agradecer pelas mulheres em nossas vidas, como Deus assim o fez. Então, minha irmã, deixo com vocês essa palavra. Espero ter plantado alguma coisinha no coração de vocês. Sabe, eu sei que vocês já sabem de tudo isso aqui que eu falei. Eu sei que vocês conhecem também essa passagem da Bíblia. Eu sei que vocês entendem como eu entendi essa palavra. Mas é sempre bom a gente estar relembrando, né? Às vezes a gente esquece de alguma coisinha. E uma palavra como essa acaba que nos dá uma balançadinha, né? E você fala, opa, acende uma luzinha e você fala, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso fazer isso. Eu não estou orando pelos meus filhos como eu preciso. Irmãs, eu não durmo uma noite sem orar pelas minhas filhas, meus genros, meus netos, citando o nome de cada um. Porque nós sabemos que o mundo não está fácil. Nós sabemos que a nossa luta não é pequena, né? Então nós precisamos fazer isso. E nós somos o suporte de nossos filhos. Então somos nós que devemos colocá-los na presença do Senhor. E se alguma mãezinha tem algum filho que ainda não aceitou Jesus, que ainda não tomou essa decisão, não desanime, mas ore por ele. Coloque ele na presença do Senhor, porque com certeza Deus vai ouvir o seu pedido, Deus vai ouvir a sua oração, e no momento certo Ele vai te atender. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Pai, agora os nossos corações gratos ao Senhor. Grato, Senhor, por esta palavra ministrada nesta tarde. Grato, Senhor, pela vida de cada irmã, de cada pessoa, de cada irmão, que o Senhor trouxe até aqui neste dia, meu Deus. Obrigada, Senhor. Eu espero que esta palavra tenha falado aos corações das minhas irmãs. Espero, Senhor, que ao sair daqui, todas possam sair confortadas, consoladas pelo Teu Espírito Santo, também através dos louvores que foram ministrados, através do testemunho, Senhor, que com certeza fortaleceu a fé de alguém que com certeza está precisando aqui nesta tarde, meu Deus. Eu quero, Senhor, entregar as nossas vidas diante do Teu altar, te agradecer de todo o meu coração. Pedir ao Senhor que o Senhor fique conosco, que nos leve para as nossas casas em segurança, que continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal e, acima de tudo, meu Deus, que o Senhor continue nos dando sabedoria, que nós possamos continuar sendo esposas sábias, que nós continuamos sendo mães sábias, Deus. Esta é a nossa oração nesta tarde, com os nossos corações agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por essa palavra.